Boa noite. A eleição terminou, mas os temas polêmicos relacionados a ela estão ainda na pauta do dia. Ganharam desdobramentos e reverberam. Um deles diz respeito à cobertura da mídia durante todo o processo eleitoral. Mediadora do debate público, a imprensa entrou na berlinda principalmente depois do episódio envolvendo a revista Veja, que às vésperas da eleição, sem provas factuais, publicou reportagem de capa envolvendo diretamente a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula no escândalo da Petrobras. Mídia e eleições. O debate de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa os jornalistas Andréia Trigueiro, da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, Ivan Moraes, do Centro de Cultura Luiz Freire, e Sérgio Montenegro, consultor de mídia. Você também pode participar da Opinião Pernambuco enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para as redes sociais Twitter e Facebook. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Primeira pergunta, esse caso da revista Veja foi o mais polêmico durante a cobertura das eleições presidenciais? Ou durante todo o processo presidencial? Caso que tenha chamado mais a atenção. Mais polêmico, menos polêmico, depende muito da repercussão que é dada, né? Mas durante esse período eleitoral, a gente percebeu que houve realmente um posicionamento muito claro por parte da imprensa, eu posso falar da imprensa nacional, mas as imprensas estaduais também. A gente, no Centro de Cultura Luiz Freire, recebemos diversas denúncias de jornalistas sofrendo pressões dentro das redações para deixar de divulgar determinadas coisas ou divulgar demasiadamente outras coisas. O episódio da Veja ele é emblemático de um tipo de jornalismo que eu não sei nem se pode ser chamado de jornalismo, que ainda se faz no Brasil, que é de utilizar-se veículos de comunicação, veículos que, em tese, têm a função principal de produzir jornalismo, até porque tem isenção do imposto do papel para produzir jornalismo, e que produz outro tipo de comunicação, né? que não segue o que a gente aprende na universidade, a técnica jornalista, a checagem das informações, a comprovação factual do que você diz. Então, talvez seja o exemplo mais emblemático. E pode ter só se tornado mais polêmico por ter sido mais divulgado. Mas acho que em todos os lugares aconteceram vários exemplos que... Ele foi o que mais repercutiu, né? Por exemplo, alguns jornalistas que estavam no Brasil cobrindo as eleições e que eram jornalistas estrangeiros, eles levaram as impressões deles para as redes sociais em que eles participavam. Então, a gente tem informação de jornalista no Twitter e no Facebook se colocando contrário a essa maneira, essa abordagem da Veja nesse episódio e criticando. Então, se não foi mais polêmico, ele certamente foi o que mais repercutiu, o que mais se avolumou de informações a respeito dele na própria imprensa. Agora, falou de denúncias de jornalistas se queixando disso. E essas denúncias elas vêm acontecendo a cada eleição. Agora, é bom lembrar uma coisa, é até um levantamento que eu fiz questão de fazer. Desde 2002, na primeira eleição ganha pelo PT nacional, que todas as vésperas de eleições nós tivemos matérias da Veja impactantes contra o candidato do PT. E não vai aqui nenhum viés ideológico, não, é uma constatação. Você vai lá, pega as Vejas lançadas na semana do primeiro ou do segundo turno, no caso de Lula e Dilma foi sempre segundo turno, pega a Veja, dá uma olhadinha na Veja, ela antecipava um dia a saída. Isso é Dessa vez método. ela antecipou 2 dias. Metodologia. É o modus operandi. É o modus operandi. Antecipa e lança uma matéria denegrindo o candidato. Se a matéria é com prova ou sem prova, a gente tem que ler a matéria, tem que fazer um levantamento mais fundamentado. Mas pega a capa, você já vê lá. Toda véspera de segundo turno, com o PT disputando, 2002, 2006, 2010 e agora 2014, ela repetiu a metodologia. Houve quem classificasse esse episódio, inclusive a presidenta Dilma classificou de terror eleitoral ou terrorismo eleitoral o comportamento da revista Veja nessa eleição. Foi isso? Eu não gosto muito dessas palavras, terror, terrorismo. Acho que, às vezes, você aumenta muito situações que podem ser resolvidas de outra forma. Acho que eu não chegaria tão longe a chamar de terror. Eu acho que é um atentado ao jornalismo, isso sem sombra de dúvida.
não há como não deixar de perceber uma tentativa óbvia de interferir no resultado eleitoral, um crime eleitoral, eu poderia dizer assim. Eu não iria tão longe para chamar de terror. Eu acho que, ao invés de a presidenta Dilma reclamar da imprensa, ela poderia fazer as intervenções que o Brasil precisa para que a gente tenha maior diversidade nos meios de comunicação. É a democratização. Que é a tal da democratização da comunicação, a regulamentação dos meios. Se a revista do Grupo Abril, que é um dos grupos que monopolizam a mídia no Brasil, não fosse tão forte, se a gente não tivesse uma concentração de poder midiático na mão de tão pouca gente, na véspera da eleição iria ter uma capa péssima da Veja, poderia ter uma capa um pouco melhor de uma outra revista, poderia ter uma capa de uma outra revista desdizendo a própria Veja. Então a gente teria mais canais, inclusive na televisão, questionando ou não questionando, ou deixando para lá. E isso não seria assunto de a gente conversar na véspera da eleição. O que a Veja deflagrou com isso, dessa vez? Hoje, agora, inclusive, eu vi no rádio, chegou à Câmara dos Deputados mais uma iniciativa de criação de um conselho de regulamentação da mídia, proposto pelo PT, para, segundo eles, evitar coisas como essa que vem acontecendo. Eu morro de medo desse tipo de regulamentação, principalmente na mão do governo, seja do PT, seja do PSDB, porque regulamentação da mídia é uma coisa que tem que partir de iniciativa popular. Você não pode simplesmente deixar o governo regulamentar a mídia. Ou seja, acho que a questão da regulamentação da mídia, acho que eu estou até atropelando a história. Não, mas é bom dizer que quando a gente fala de regulamentação da mídia, enquanto militante da democratização da comunicação, a gente não está falando de governo nenhum controlar mídia nenhuma. Isso. Porque existem modelos, né? Existem modelos. O Reino Unido agora está regulando a mídia, mas existe nesse modelo aí, do governo... Existe a Constituição Federal, que diz, por exemplo, que a gente tem que ter uma complementaridade entre o sistema público, estatal e privado. Exato. Então, alguém vai precisar dizer o que é essa complementaridade. O governo que está no poder é o governo do PT. Eu gostaria que eles fizessem. Agora, eu gostaria que eles fizessem a regulamentação dos artigos constitucionais. Eu temo por isso. Porque o que vão fazer mas aí não pode vir. A gente tem que intervir. Eu acho que, exatamente, você quando tem um projeto pronto e aprovado, pronto e acabado, por um integrante do governo, do PT, que sofreu na pele esse tipo de discriminação de imprensa, de uma parte da imprensa, e talvez a imprensa no geral não tenha que pagar por isso. Aí, de repente, vem um projeto muito rigoroso, que não tem a participação popular, que não escute a base da imprensa, a base do jornalismo, que precisa realmente democratizar e fazer uma regulamentação. Não uma regulamentação revanchista, que é o que eu temo que aconteça. Olha, se deixarmos assim. Mas você falou de ouvir integrantes da mídia, de ouvir a própria imprensa. Toda vez que esse tema entra em pauta, a voz que vem da mídia é de que isso é censura, de que o governo está tentando amordaçar a liberdade de expressão no país. É verdade. Eu queria fazer uma observação ainda em relação a essa coisa do terrorismo, porque a gente está falando da revista Veja, mas, por exemplo, eu nunca tinha visto até então tantos veículos de comunicação se posicionando, desculpa, seja de maneira velada ou de maneira muito aberta, como, por exemplo, a Carta Capital fez, em favor dos seus candidatos. Por exemplo, o laboratório... A Carta Capital sempre faz, né? Então, há muitos anos. Mas os outros veículos hoje, por exemplo, o Jornal Nacional, o jornal O Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, foram veículos que se posicionaram através de suas matérias. O laboratório, um dado que eu tive acesso essa semana, o laboratório da UERJ, que acompanhou através de um site, que é um grupo de pesquisas financiado pela CNPq, não tem nada de partidário, são estudantes que monitoram a mídia, eles contabilizaram... É o manchetômetro? Sim, eles contabilizaram a quantidade de notícias negativas dos candidatos. Então, para você ter uma ideia, esses 4 veículos que eu citei foram monitorados. E o Jornal Nacional, em uma semana, publicou 23 matérias negativas para Dilma e, nesse mesmo período, 2 matérias negativas para Aécio e 1 para Marina. Então, a gente fala da Veja, mas vários veículos se posicionaram com suas matérias favoráveis ou desfavoráveis aos candidatos. E, coincidentemente, desfavoráveis a Dilma. Então... Sim, mas a minha pergunta para você é a seguinte. A matéria ser favorável ou não implica que haja uma declaração clara... Uma tendência. Clara de nós estamos com o candidato tal, como a Carta Capital faz, por exemplo. Clara não, A minha pergunta para você é se o Jornal Globo fez isso, se o Jornal Nacional fez isso, se a Folha de São Paulo fizeram? Fizeram isso, segundo o manchetômetro.
Declarando Mas não apoio. Declarando apoio, Esse não. Ao ano, não. candidato Aécio? Declarando Este ano, apoio, não. não. O único meio que a gente conhece que faz isso é a Carta Capital. Os demais fazem isso O de Estadão forma chegou a velada. fazer nas últimas eleições, esse ano não repetiu. Pois é, uma coisa que é regular e tradicional em jornais, por exemplo, nos Estados Unidos, que é, começou uma eleição, mesmo que o eleitor já saiba que tal jornal é republicano ou tal jornal é democrata, ou a posição de cada jornal, eles fazem questão de colocar um editorial em primeira página, declarando apoio ao candidato fulano, que é democrata, declaramos por quê? Por isso, isso, isso. Achamos que ele é o melhor para o país, por isso, isso, isso. De uma forma bem jornalística. E é um editorial de primeira página. Aí o leitor, quando vai comprar o jornal, ele vai comprar o jornal já sabendo o que ele vai encontrar ali. Agora, fazer velado, e eu acho que a Veja entra aí como um emblema só. Porque o Jornal Nacional fez, e a gente viu as entrevistas no começo Com da os campanha, candidatos, né, exato. que foram absolutamente conduzidas de uma forma explícita. Né? Então, o Jornal Nacional fez, o Estadão fez, a Folha fez, a Veja fez. Eu estou citando os maiores. Como o Ivan falou aqui há pouco, local, nas eleições locais, os jornais também fizeram. E se não faziam de forma declarada, talvez fosse por temer depois a represália. E se o candidato que eu apoiei não ganhar o governo, eu vou perder anúncio, eu vou perder publicidade. Sabe? Tem toda essa análise que precisa ser feita aí, que o dono do jornal pensa assim. A gente não pode deixar de refletir também que hoje o Estado ele é um dos maiores patrocinadores da mídia privada. Ele é o maior, né? Em Pernambuco, nacionalmente, o Estado brasileiro é o maior, a gente está gastando nosso dinheiro na casa do bilhão com mídia privada. Aqui em Pernambuco, o Estado de Pernambuco gasta 100 milhões de reais por ano investindo em propaganda. E o curioso é que esse dado o governo não disponibiliza o detalhamento. A gente não sabe que empresa recebeu tal dinheiro. Então, existe uma relação muito intrínseca. Aqui em Pernambuco, a gente pode dizer isso porque é o estado em que a gente se debruça sobre os números, entre os jornais em geral, as empresas de jornalismo em geral e o governo do estado de Pernambuco. Então, quando sai o edital da propaganda, normalmente as manchetes são um pouco mais positivas. Quando o dinheiro demora a sair, as manchetes começam a ser um pouco mais negativas. Então, essa relação entre o poder e os meios de comunicação, ela existe de uma forma muito pesada no país. E é por isso que quando a gente sempre fala da democratização da comunicação, da regulamentação dos instrumentos de comunicação, é justamente para poder reduzir o poder que os governos têm sobre a mídia e que os partidos acabam tendo sobre a mídia, até porque, e se falando de radiodifusão, muitos dos radiodifusores que são políticos, eles acabam se elegendo por conta disso. Na última eleição, a gente teve 40 deputados federais que concorreram à reeleição, que também eram radiodifusores diretamente. Desses 40 que concorreram à reeleição, apenas 7 não se elegeram. E aí a gente precisa ver que, além desses 40, teve outros que indicaram outras pessoas. Por exemplo, aqui em Pernambuco, o Inocêncio Oliveira, que é dono de várias rádios no interior, esse ano decidiu não se candidatar, mas elegeu um primo. Então, o coronelismo eletrônico ainda é o inimigo a ser enfrentado. Isso foi deflagrado no governo Sarney com o Roberto Cardoso Aires, né? O Roberto Cardoso Alves, o Robertão. Né? Aquela lei do Edano que se recebe, vamos aprovar o que se quer aprovar no Congresso, e em troca vocês recebem concessões de rádio grátis para você usar. Foi ali naquele momento em que se aumentou o mandato para 5 anos? É o mandato de Sarney. Foi uma barganha para o mandato e uma barganha pós-constituinte também, né? E aí, com isso, o deputado ele ganhou de graça a condição de radiodifusor. E, por conseguinte, ganhou publicidade grátis, com direito, inclusive, a ganhar dinheiro com isso. Com direito, inclusive, a censurar o que não lhe interessa. É um caminho inverso. É um caminho inverso do que deveria ser feito. Exato. A radiodifusão ela deveria ser popular, deveria ser democrática. Ao contrário, o deputado ganha, faz propaganda e ainda ganha dinheiro com isso. Porque é concessão pública, e na hora né, de renovar a concessão, ele está lá na Câmara dos Deputados para garantir que ele tenha a própria concessão renovada. Depois que, uma vez na mão, é muito difícil Já tirar. era, né? Olha só, por tudo que vocês colocaram aí, então, o resumo desses pontos que foram alavancados aqui na mídia brasileira, vivemos uma falsa impressão de neutralidade. Sem dúvida, sem dúvida. Completamente. A neutralidade, inclusive, ela jamais existirá. Agora, a gente tem uma falsa impressão de independência. De independência e de neutralidade. Porque a gente pensa que os veículos eles estão com o objetivo principal, muitas pessoas ainda pensam, cada vez menos pessoas pensam isso, e acho que talvez essa tenha sido, não sei se Serginho e André vão concordar comigo, essa foi a maior contribuição da revista Veja
para o debate democrático do Brasil. Ela fez muita gente cair a ficha de que a gente precisa discutir isso. Então, muita gente ainda tem a impressão de que o jornalismo que se pratica no Brasil ele tem como prerrogativa informar da melhor maneira o público. A imparcialidade. A imparcialidade. Isso é o primeiro artigo da Declaração do Direito Jornalista, né? Pois é. Nosso código. Quando, na verdade, a gente tem um conjunto de empresas que, como toda empresa, tem o objetivo principal de acumular cada vez mais lucro, e sendo que a maior parte, ou muito, não a maior parte, mas muitas dessas empresas têm também, por serem empresas particulares de indivíduos e não são sociedades anônimas, têm também interesses políticos específicos pelo qual eles também lutam. Né? Quão crédulo é o leitor brasileiro, o telespectador brasileiro? E afunilando um pouco mais essa pergunta, quão crédulo é o leitor da revista Veja? Bom, eu acho que existem leitores e telespectadores e ouvintes para cada tipo de veículo que se propõe. Eu acredito que existem muitos leitores da revista Veja, principalmente aqueles que concordam com a revista Crédulos. Veja. Crédulos, eu acredito nisso. O que eu acho que a revista Veja trouxe de contribuição para a gente é que, pela primeira vez, eu vi muitos jornalistas de veículos indo para as redes sociais, para os seus espaços particulares, né, se é que a gente pode chamar um espaço público como o Facebook, por exemplo, de espaço particular, se posicionando, porque a gente sofreu uma ressaca moral, nós jornalistas, com o que aconteceu com a Veja, embora a gente saiba que não foi a única nem foi a primeira vez, mas foi uma coisa muito escancarada. E aí eu acho que uma contribuição foi justamente fazer com que muita gente que nem estava na militância, nem estava se posicionando de forma muito aberta, saísse do muro, né, descesse do muro e se posicionasse, criticasse e levasse uma outra reflexão. Mas os leitores da Veja, eu acredito que eles são crédulos, eles acreditam naquilo e eles defendem aquilo. Tem uma coisa... Deixa eu me interromper para fazer um intervalo. A conversa está boa. Aí a gente volta daqui a pouco e continua a conversa a partir desse ponto. O nosso intervalo é curtinho, a gente volta para continuar esse debate aqui no Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é eleições e mídia. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. Participam hoje do nosso programa os jornalistas Andréa Trigueiro, da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, Ivan Moraes, do Centro de Cultura Luiz Freire, e Sérgio Montenegro, consultor de mídia. Sérgio, eu te interrompi no bloco passado, vou te dar a palavra. A gente está falando aqui da Veja e... Para nós, jornalistas, que temos a técnica do jornalismo, que aprendemos isso na faculdade, que aprendemos isso no batente, você lê aquela matéria, como eu peguei a matéria, saiu a matéria, eu fui direto ler, porque as redes sociais já estavam pipocando. Eu fui ler a matéria para poder ter argumentos. A matéria não tinha base documental, a matéria não tinha base jornalística e a matéria era toda feita na base da suposição e do disse que. Né? Não tinha nem prova, nenhuma prova. E eu pensei, meu Deus, esse jornalista escreveu isso aí, sujeito a um processo, mas a gente sabe que o departamento jurídico da Veja é um andar. Deve ser muito que a redação. Né? Um andar inteiro. Eles têm processos entulhados. E aí eu fui conversar e convencer alguns amigos leitores, sejam eles, fossem eles dilmistas, aicistas, marineiros, de que a matéria não tinha base nenhuma, não tinha fundamento nenhum. Quem me ajudou foi o advogado do doleiro, Youssef, que foi para os meios de comunicação dizer, não, ele não falou com ninguém, não disse isso, não. Essa parte da delação aí, a Veja está dizendo que é, mas eu não sei. Eu não vi isso. Ele nega, inclusive, que tenha havido depoimento naquela data. Ele desmoralizou uma revista de circulação nacional, a maior revista de circulação nacional, se deixa desmoralizar por uma... Mas ainda assim, os meios de comunicação de massa continuaram repercutindo aquele assunto, como se ele fosse legítimo. Até teoria de Goebbels, né? Goebbelsiana. A mentira dita várias vezes se torna verdade. Eu acompanhei no Observatório da Imprensa Alberto Dines comandando o programa exatamente tratando dessa questão do episódio da Veja. E ele entrevistou vários correspondentes internacionais que estavam aqui cobrindo as eleições. Então, tinha o correspondente da Alemanha, tinha o correspondente da Inglaterra, a correspondente da França e, se não me falha a memória, também dos Estados Unidos.
E o que eles colocaram no programa é que, quando saiu a publicação, nenhum deles replicou aquela informação, porque achou que era imprudente replicar aquela informação nos jornais que eles representavam, por conta da forma como a revista chegou às bancas, etc, etc, etc. Decisão acertada, não replicar naquele momento a reportagem da revista? Claro. Eu acho que sim, sem sombra dúvida. de dúvida. Sem dúvida. A não ser, eu, na condição de correspondente internacional, cobrindo a eleição num país, eu talvez reportaria que uma revista de histórico, que cada vez mais se aproxima da extrema-direita, está tentando colocar uma matéria sem fatos. Talvez eu replicaria desta maneira. Eles fizeram isso nos seus perfis replicar pessoais. como se fosse jornalismo. Eu acho que é o seguinte, você está cobrindo uma eleição, você precisa se debruçar sobre os fatos que estão acontecendo na eleição. E esse é o fato decisivo. O fato, qual é o fato? fato importante. O fato é que uma revista que pretensamente pratica o jornalismo lançou 2 dias antes da eleição uma, entre aspas, reportagem sem nenhuma base jornalística, com a intenção clara de interferir no resultado da eleição. A notícia é essa. A notícia não é o que estava dentro da reportagem da Veja. A notícia é o que a Veja fez. Infelizmente, os jornais locais aqui foram atrás da reportagem. E não contar a história. E não jornais contar locais. a história. Mas Brasil. a gente está falando do mesmo jornal local, que, por exemplo, o Diário de Pernambuco, para a gente dar um exemplo, nosso, na sexta-feira anterior às eleições, que tem, para quem não conhece como funciona o jornalismo, o Diário de Pernambuco faz parte de um conglomerado chamado Condomínio Associado. E eles têm jornais, revistas e televisões e rádio no país inteiro. Aqui em Pernambuco, eles têm, além do Diário de Pernambuco, tem também o Aqui.pe, que tem esse jornal aqui, é um jornal popular que existe em vários estados do Brasil, também que pertencem ao conglomerado associado, ao condomínio associado. E a capa que ocupou a página inteira do Aqui.pe era: Aécio vai garantir o Bolsa Família. Em vários estados. E aí, a gente viu aqui em Pernambuco, e depois a gente soube que em todos os estados em que existe o jornal Aqui.pe, que faz parte do condomínio associado, a capa era obrigatoriamente essa. E durante a eleição tem vários casos. Tem o caso do Correio Brasiliense, que pertence ao mesmo condomínio associado, que publicou uma matéria repercutindo ligações do Youssef com o ex-desembargador, o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E o Diário de Pernambuco, 2 dias depois, republicou a mesma matéria, eliminando exatamente a frase que falava do desembargador pernambucano. Então, casos como esse, eles não são novidade no jornalismo, casos de incidência da linha editorial, dos donos, dos diretores, de quem manda no jornal, naquilo que vai passar. A fala de Serginho, ela traz uma coisa à tona que eu acho muito importante dizer, que é a necessidade de cada vez mais as pessoas, entre aspas, comuns, compreendam como funciona a comunicação. Eu acho que o alfabetizado para a mídia deveria ser disciplina do ensino fundamental. A gente, quando vai ver televisão, quando a gente vai abrir uma revista, quando a gente vai abrir um jornal, a gente precisa saber quem é o dono, a gente precisa saber quem escreveu, a gente precisa saber como escreveu, a gente tem que saber o que é uma aspa, o que é uma fonte, o que é uma entrevista, porque é o beabá para compreender o que é que aquele jornal, o que é que aquela revista está dizendo. Agora, deixa eu ir para outra ponta, ainda voltando para esse episódio da Veja. A presidenta Dilma ganhou no TSE o direito de resposta àquela matéria, àquela acusação, na revista online. O TSE também proibiu a divulgação da revista em outdoor, em rádio e sei lá mais aonde. Os cartazes que botam na exposição. Então, toda essa divulgação da revista foi proibida pelo TSE. Nessa outra ponta, isso seria censura à liberdade de expressão? Claro que não, isso é muito pouco, inclusive, diante do que a Veja fez de estrago, né? Porque, por exemplo, você ter uma capa antecipada em 2 dias, repercutida no país inteiro, e, em contrapartida, você ter um direito de resposta apenas online, quando a gente sabe que o alcance da revista em papel é um e o alcance do online é outro, isso é muito pouco, não é? A proibição da propaganda da revista também é muito pouco, porque a revista já estava sendo utilizada em todos os espaços, por todas as pessoas que estavam fazendo campanha para o Aécio. Não é? A verdade é que a revista virou um panfleto publicitário
pró uma candidatura, em defesa da candidatura de Aécio. Então, é muito pouco, inclusive, essa reparação que esse direito de resposta traz. Eu soube, inclusive, o Paulo Henrique Amorim, no blog dele, Conversa Fiada, está dizendo que a Dilma suspendeu a publicidade na revista Veja. E ele, inclusive, considera isso muito pouco. Ele é bem polêmico, né, o Paulo Henrique, ele é bem radical, inclusive, em algumas posturas. Ele considera que o governo federal deveria retirar a publicidade de todos os veículos que, de forma velada, fizeram publicidade para o candidato Aécio Neves. Mesmo se querer concordar com o Paulo Henrique Amorim, é pouco, mas não só por isso, é pouco porque não vem seguido de política. É pouco porque fica parecendo realmente um revanchismo. Ah, vocês fizerem isso comigo e eu vou tirar esse dinheiro de vocês. A informação não está... ainda não tem um facto que comprove que realmente o governo vai tirar a propaganda da Veja, isso é até bom a gente esclarecer, está circulando muito pelas redes sociais, mas não tem nenhuma palavra oficial do governo, nem da Secretaria de Comunicação, dizendo que esse recurso vai sair. E se sair, eu acho sim que vai ficar com cara de revanchismo, porque não vem acompanhado de política. Assim, eu sempre te dei dinheiro, agora que você falou mal de mim novamente, eu vou tirar esse dinheiro de você. Né, utilizando a mesma velha ferramenta da troca de dinheiro por boa mídia que a gente tanto critica. Eu acho que o caminho não é esse. Como é que sai? Bom, a Veja é a revista semanal de maior tiragem no Brasil. Como é que a revista fica depois desse episódio e dessa polêmica toda envolvendo? A Veja está um pouco acostumada com isso. Como eu falei ainda há pouco aqui, o jurídico da Veja não é exagero meu, não. O jurídico da Veja é imenso. Eles têm uma equipe imensa de advogados. Eles meio que fazem vista grossa para os processos que entram, para você conseguir um desmentido na Veja é um negócio muito complicado. Às vezes eles colocam a seção de cartas pequenininho. É lamentável, por exemplo, eu acho que o erro fundamental começou na matéria. Lamentável que a gente tenha que ter um desmentido, era melhor que a gente não tivesse tido que fazê-lo. Mas a Veja, para dar um desmentido, recorreu. O desmentido foi dado por liminar e a Veja estava recorrendo, ainda tentando tirar do ar o desmentido. Quer dizer, a Veja é como... ela não liga muito para isso, né? E eu estou me lembrando no começo do debate aqui que Ivan falou que os jornalistas denunciam o Centro Luiz Freire. E eu fico pensando no pessoal que trabalha na Veja, porque alguns que trabalham na Veja, principalmente os de cargo de chefia, eles têm um envolvimento, né? Mas e o repórter, iniciante, recém-contratado, que vai para a Veja e se indigna, o que é que ele pode fazer? Porque ele se indigna, o que ele pode fazer é pedir demissão. Ele não tem outra alternativa, vai fazer o quê? Vai se queixar e a Veja vai demiti-lo. Então, você fica no mato sem cachorro. Aí você quer trabalhar numa revista legal, mas aí a revista não é tão legal assim. Não são poucos os casos. É bom, as pessoas não compreendem isso. Não são poucos os casos de jornalistas que se demitem da Veja. Não só da Veja. Mas esses jornais de grande circulação. Vocês têm notícia de alguma demissão nesse episódio agora? Que saiu da Folha de São Paulo, depois de quanto tempo? 24 anos que ele está lá, né? Não sei, muitos 24 anos. Aí ele no perfil dele, na coluna dele, no blog, eu não me lembro como chama o site de Chico, se é coluna, se é blog. Era uma coluna, no Caderno de Esportes. Uma coluna, ele se posicionou. Ele ia se posicionar. Ele não chegou a se posicionar. Ele ia se posicionar. Ele tinha preparado. Pegaram o texto, disseram a ele que ele não poderia fazer aquilo. O cara pode falar Deus e o diabo dos políticos, mas ele não pode dar a própria posição dele. Ele foi lá e pediu demissão. Ele ia declarar voto a Dilma. Ele ia declarar um voto a Dilma e o jornal... Eu cheguei a ler o texto nem era... Não era explícito, né? Não, ele falava... como a coluna dele era de esportes, então a coluna dele, era a maior irônico, parte do texto era falando do fla-flu eleitoral, que as pessoas estão torcendo demais, e que tem vários colunistas levantando muitas bandeiras. E aí lá no finalzinho ele disse assim, para dar uma satisfação ao eleitor, eu vou votar em Dilma. Ele não era um... ele não estava fazendo nada demais. Não era uma ode a Dilma Rousseff. Não era. Nem cabia ali o negócio de esporte. Agora, o editor chamar o cara e disse assim, você não pode botar isso de jeito nenhum. Eu disse, mas veja só, eu falo sobre política o tempo todo aqui. Não, isso você não pode fazer. Ele pediu demissão. Pode pedir licença para fazer uma pergunta um pouco invasiva e você responde se quiser. Você trabalhou algum tempo, teve algum tempo ligado à Veja e um tempo curto. Muito curto. A sua saída da revista se deu em momentos de atrito, de tensão, como esses de agora, por exemplo? Eu não posso chamar de atrito. O repórter foca, recém-formado, que já tinha um emprego num jornal grande aqui, e aí me chamam para fazer freelancer. Mas aí eu terminei indo, ficando, fiquei. Era a revista que existia aqui antes, que era Veja 28 Graus. Era uma Veja central. Vejinha, que a gente chamava.
E me passaram uma pauta e eu achei a pauta muito complicada, mas eu fui apurar e levei 2 semanas apurando. Ao final de 2 semanas eu vi que a pauta não existia, a história não procedia, o que a Veja queria publicar não existia. Então eu liguei para o editor lá em São Paulo e falei assim, olha, senhor editor, eu apurei a informação em todos os lugares que eu pude, não existe, desse jeito não existe. A gente não tem nenhuma prova documental. A frase foi curta e grossa, pois invente a prova documental. Eu me levantei e pedi demissão. Agora, veja só, eu tinha 23 anos de idade, 24 anos de idade, estava começando a carreira. Se eu invento um negócio daquele, eu não sei se eu tinha chegado até aqui, não. Podia ter chegado ou não. Podia ter seguido uma grande carreira na Veja. Eu podia ter na Veja, ou quem sabe num Manhattan Connection desse da vida aí, com o Diogo Mainardi, por exemplo. Tem um texto interessante da Sinara Menezes, que é uma jornalista da Carta Capital, que é por que eu saí da Veja, por que eu me demiti na Veja, por que eu pedi demissão na Veja. Quem procurar no Google vai achar, é um texto muito interessante sobre a passagem dela na revista. Agora, veja bem, essa postura de Serginho, ela é exceção, ela é minoria ainda. Porque, por exemplo, na comissão de ética do sindicato, a gente recebe nem queixa formal, muitas vezes não é formal. Não, ninguém faz queixa formal. É informal, as pessoas relatam como um pedido de ajuda e de orientação, mas elas não querem se revelar de fatos parecidos, semelhantes a esse que Sérgio viveu, de pautas que às vezes já se transformaram em matérias, elas já estão redigidas, principalmente nos jornais impressos, e elas são vetadas, elas são censuradas, elas são proibidas de serem veiculadas. Às vezes elas são até modificadas. O que seria uma crítica passa a ser um elogio. Isso não é conversa para boi dormir, isso não é fantasia, isso ocorre muito. E as pessoas não têm coragem de pedir demissão. Elas têm suas justificativas, enfim, que a gente não vai discutir aqui. Preciso pagar as contas, enfim, preciso do meu emprego, o que é que eu faço, eu não quero me expor. Mas isso ocorre com certa frequência. O sindicato já chegou a publicar notas públicas, se colocando contrário a esse tipo de postura dos veículos, a invasão, né, nas redações de instâncias governamentais, de governo do Estado, interferindo nas pautas dos jornalistas. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer muita coisa porque as pessoas não se revelam. Elas não têm coragem de colocar isso adiante. Nesse caso, voltando mais uma vez para o episódio aí da revista Veja, ou situações correlatas, a FENAJ, a Federação Nacional dos Jornalistas, se posicionou de alguma forma? Se posicionou. Você lembra da nota que saiu da FENAJ? Até eu critiquei porque a FENAJ fez uma nota grandona. Ela é meio genérica, né, essa nota. Foi. Dizendo que é absurdo o jornalismo que se faz, que nas redações, pressões, mas não diz o nome de ninguém. É muito genérica. O Sindicato de Jornalistas de Pernambuco já publicou notas mais contundentes. A gente já foi até procurado para dizer que é isso. Não é bem assim. Vamos conversar. E não, é isso sim. Cada um tem o seu papel na sociedade, né? O sindicato e a Comissão de Ética tem o papel de observar o cumprimento do Código de Ética e quando há posturas que contrariam, a gente precisa se posicionar. A nota que a FENAJ divulgou é uma nota, né, como o Ivone falou, grande, mas ela é genérica. Então, ela diz assim, eu vou me posicionar, mas eu não vou me comprometer, eu não vou botar o dedo na ferida. Parece mas muito com as denúncias que a gente recebe. Houve essa posição. Tá rolando isso, mas não bota meu nome. Lá no Centro de Cultura Luiz Freire? Várias. Eu já tive dos dois lados. Né? Eu fui repórter e fui vítima desse problema e já fui editor. Eu trabalhei 25 anos no Jornal do Comércio. E o que é que eu posso dizer? Essa coisa que a André falou da matéria, até para o telespectador entender, existe uma cadeia de jornalistas que vai do repórter ao editor. E a partir dali a cadeia deixa de ser jornalística e passa a ser empresarial, até o editor empresarial. Só que o editor é um cargo comissionado. Ele é editor porque o dono do jornal quer que ele seja o chefe. É um cargo de confiança. Né? Então ele é o chefe. Mas os editores com os quais eu trabalhei, eles brigavam por nós. Sim. Muito, não era pouco não. A ponto, eu já vi editor entregar cargo. O jornal que não quis dar. Mas o cara foi lá e entregou o cargo porque queria que a matéria saísse, o jornal vetou. E o cara falou assim, eu vou entregar meu cargo. Então, peraí. Publica aí. Vamos ver o que a gente faz. Tal. Ou então, de outra forma, eu já tive matéria pronta em véspera da eleição que a matéria foi derrubada. Matéria de 2 páginas, foi derrubada. Porque não podia sair que ia prejudicar candidato A ou B. E nesse dia eu vi o editor correr para dentro da sala do chefe e dizer, eu não quero mais não.
acabou a brincadeira. Mas não, é o elo mais fraco da corrente. Né? Porque quem paga o salário do editor e do repórter é o chefe. Então, ou você fica ou você sai. Mas, pelo menos, tem quem brigue por nós, Acho que é por isso que é importante que cada vez eu fui mais editor e também sindicato esquentei muito minha cabeça como editor também por conta disso. Vamos fazer outro intervalo. Curtinho. A gente volta daqui a pouco, mais uma vez, para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é mídia e eleições. A gente volta já. Estamos de volta, mídia e eleições é o tema de hoje do nosso programa. Participam os jornalistas Andréia Trigueiro, da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, Ivan Moraes, do Centro de Cultura Luiz Freire e Sérgio Montenegro, consultor de mídia. Vou abrir esse bloco aqui com a pergunta de um telespectador, Manu Ferreira, mandou a pergunta pelo Twitter. O governo Dilma está se mostrando a favor da regulação da mídia, mas sabe-se que o Congresso e o Senado resistirão. O que fazer? Antes eu preciso dizer que o governo não está se mostrando a favor da regulamentação da comunicação. O governo Dilma, em nenhum momento, deu um pronunciamento oficial dizendo que defenderia essa regulamentação, que nós da sociedade civil defendemos. Lula, enquanto presidente, chegou a falar nisso, depois deixou de falar, depois falou de novo, depois deixou de falar. Então, a gente que espera que haja uma regulamentação dos artigos da Constituição que falam sobre comunicação, a gente ainda não tem um sinal claro deste governo que isso será discutido agora. A gente quer discutir, a gente está disposto a discutir. Realmente, o problema que ela fala é um problema importante. A gente elegeu o Congresso mais conservador desde 64. E aí é por isso que eu me junto com o Serginho e faço as pessoas perceberem que essas coisas, e não só essa, a reforma política, que é fundamental para o país, a reforma da mídia, que é fundamental para o país, e diversas outras reformas que o país precisa, só sairão com pressão popular. A pressão popular vai ser fundamental para aprovar qualquer tipo de mudança democratizante no país. A pressão popular vai ser fundamental até para que as correlações de força dentro das redações mudem. Porque quando a gente começou no Centro Luiz Freire a fazer análise de mídia, a gente recebia muita crítica dos colegas. Talvez o Sérgio possa lembrar que ele estava no jornal nesse tempo e a pessoa falou, rapaz, você está criticando a gente é repórter, a gente é o último elo. A gente dizia, não, a gente não está criticando vocês. A gente está fortalecendo vocês. Porque quando você faz a boa crítica da mídia, uma crítica construtiva, uma crítica que apela para a democracia, que apela para a diversidade de vozes, você dá a ferramenta para o repórter chegar para o editor e o editor chegar para o chefe e dizer, velho, eu não posso fazer isso. A gente não pode derrubar essa pauta, a gente não pode mentir desse jeito. Porque quando chegar amanhã, vai vir o pessoal do sindicato, vai vir o pessoal do Centro Luiz Freire, vai vir o pessoal do Popecom, vai vir o pessoal de não sei de onde e vão lascar a gente. Então, hoje tem rede social, hoje já tem um nível de um amadurecimento na discussão também sobre comunicação muito maior e principalmente, é muito importante que a gente se posicione. A sociedade civil, para a regulamentação da comunicação, tem um projeto de lei de iniciativa popular. Quem quiser conhecer, quem quiser assinar, contribuir com assinaturas, vai lá para expressar a liberdade.org.br e vamos pressionar o governo a querer lançar essa discussão e quando chegar ao Congresso, não tenha a menor dúvida que a briga vai ser muito feia. E a gente só ganha se tiver pressão popular. Só um detalhe para lembrar que isso é possível. Para quem está em casa dizer assim, não vai chegar, não vai chegar. É lembrar a lei do ficha limpa. Exatamente. A lei do ficha limpa, que proíbe político corrupto condenado em última instância a concorrer a qualquer mandato, essa lei virou uma lenda, até que se tomou iniciativa popular, se foi para a base, para os estados, se colheu 1 milhão de assinaturas. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão, levou para o Congresso em passeata, na rua, isso. E o Congresso aí ficou acuado e mesmo assim ainda tentou resistir, mas não tinha como resistir. Exato. Porque se você tem mais de 1 milhão de assinaturas, como diz a Constituição Federal, a lei tem que tramitar. Ela pode ser rejeitada, mas ela tem que tramitar. Mas no momento que a gente conseguiu as assinaturas e ela entrou para tramitar, aí você consegue os apoios. Porque o povo já está mobilizado. O povo está mobilizado, o deputado não quer ficar contra. Então aí já muda um pouco de figura. Agora, se a lei chega capenga, devagarinho, feita por um deputado, aí vem um rolo compressor e acaba com ela. Então tem que ter uma manifestação popular, uma organização social que faça com que o Congresso sinta que vai se colocar contra o povo.
que para eles não é muito difícil, mas quanto menos eles se colocam... Quando fica óbvio, quando chato fica pra óbvio, eles. fica difícil. Né? E o projeto de lei da gente tem uma coisa interessante, que ele proíbe veementemente que políticos com mandato sejam concessionários de rádio e televisão. E você já vê a dificuldade que a gente vai ter de aprovar isso no Congresso. Cria-se um problema grande. E a importância que a gente tem de aprovar isso no Congresso, para acabar com os Collor, com os Gereissati, com os Sarney, enfim, com toda essa rapaziada aí que... Vocês Tá afim de falar uma têm, palavra têm a quantificação, um mapeamento de quantos parlamentares têm veículos de comunicação? Hoje, na Câmara dos Deputados, apenas na Câmara dos Deputados, 40 que já eram concessionários e já eram deputados concorreram à reeleição. Dos 40 que concorreram, apenas 7 não se elegeram. Só que outros desses 7 concorreram a outros cargos e se elegeram. Mas isso é rádio. Isso. Faltam os jornais. Falta os jornais. A família Sarney tem jornal, a Não, família e falta o Collor. televisão também. E falta o Senado. Televisão. Eu estou falando somente da Câmara dos Deputados. Falta o Senado, falta o Poder Executivo. Vamos ver. Quem acompanha o programa pela internet, que vive no interior, via de regra, em várias cidades do interior, você tem uma rádio que pertence ou ao prefeito atual ou ao prefeito derrotado. E aí, essa rádio só fala de um lado. A gente tem que acabar com isso. Né? O poder da comunicação, ele jamais será imparcial, mas ele precisa ser distribuído. A gente precisa ter uma mídia pública em que a oposição fale, em que o governo fale, em que quem é da oposição de um lado fale, a oposição do outro lado fale também, porque a gente sabe que a oposição não é um grupo monolítico. Né? A gente precisa tirar esse poder de quem já tem esse poder político, de quem já tem mandato. O político com mandato ele tem que fazer a função dele, de legislar. Quem tem que discutir a eleição, quem tem que discutir o futebol, quem tem que discutir a cultura, quem tem que discutir os caminhos do pensamento, quem tem que discutir tudo dentro do que a gente chama da esfera pública, são as pessoas. Nesse processo aí eleitoral, a grande imprensa, a grande mídia e a internet, as redes sociais, foram protagonistas na mesma proporção? Na mesma proporção, não sei, mas que as mídias sociais tiveram um papel importantíssimo, isso teve. Ontem o Sarney admitiu que votou no Aécio. Isso graças a um vídeo que foi feito. Foi a pá de cal. Foi feito até por uma TV adversária dele. Foi postado, viralizou, e a pressão foi tão grande que ele se viu obrigado a responder se tinha votado ou não. E aí ele disse que votou por uma questão de gratidão ao Tancredo Neves. A gratidão aos 12 anos de PT que ele ficou lá, morreram. Tancredo, que morreu em 85, ele ainda tinha gratidão por Tancredo. Mas ao PT não. Mas o fato é que, acho que isso é gradativo, né? Nós tivemos uma eleição muito virtualizada, né? Presente nas redes sociais. Como eu falei, muita gente se posicionando, muita informação sendo publicada, compartilhada, curtida, comentada. Muita gente brigando. Desfazendo amizades, deixando de seguir, brigando no WhatsApp, as famílias estavam brigando. Tem gente que continua brigando, né? Tem gente que ainda está brigando. A eleição não acabou, o palanque ainda não foi desmontado, A rede social, ela me provou duas coisas. Uma é que o mundo vai se acabar com elas. A guerrilha do fim do mundo é ela. Porque, meu amigo, não precisa checar a informação. E esse é o segundo ponto que ela me provou. A informação não precisa ser verdadeira. Ela precisa cair na rede só. Porque o que as pessoas difundiram de mentira, de verdade, a pessoa vê só o enunciado e já compartilha. Aí é que a gente tem coisa. É boa a rede social, é uma coisa que une, é globalizado, muito legal, mas agora a gente tem que educar as pessoas para usar, porque fizeram uma guerra de guerrilha dentro das redes sociais. E aquilo ali se transformou num campo de batalha maior do que o da rua. Maior do que o da rua, porque na rua você via militância aqui, no máximo eles trocam uma bandeirada. Né? Nas redes sociais a coisa foi muito mais pesada. Foi muito mais pesada. E não é rede social, não digo só rede social aberta, porque o Facebook tem o aberto e o inbox. E eu colecionei os inbox que eu recebi. Para cada texto que eu recebi, que eu publicava no meu blog, que eu botava na rede social, eu recebia 10, 15 inbox. Assim, tem uns que estão ali, uns eu bloqueei logo, outros eu guardei para discutir depois. Meu amigo, aquilo não existe, porque eu não sei se é porque as pessoas não botam a cara, não tem o perigo da agressão física, mas é uma agressão moral tão mais violenta que eu me retraí no final.
tive mais coragem de entrar muito, não. Eu também me retraí no final. Eu cheguei a um momento em que eu saturei um pouco. Eu me retraí desde o começo. E por uma questão até de paz, de espírito, É, eu precisei, isso incomoda, eu incomodou. precisei me ausentar um pouco, porque ficou muito pesado. Né? Esse terceiro turno que a gente está vivendo, a mídia tem um papel aí nisso? Esse terceiro turno, as pessoas continuam brigando, Não tenha dúvida. continuam postando coisas verdadeiras, coisas inverídicas. A mídia tem papel nisso, papel ativo, ou se omite e com essa omissão permite que esse terceiro turno se prolongue? Eu acho que é uma retroalimentação, uma mão dupla aí, né? As redes sociais reverberam o que a mídia publica e a mídia acaba tendo que publicar muitas coisas que acontecem nas mídias rede social sociais. pauta. Né? Também pauta. Eu acho que um pauta o outro, um espelho do outro um pouco. Eu acho que Eu sou é um pouco diálogo. otimista. Eu acho que, aos poucos, a mídia vai se arrefecer com relação ao terceiro turno. Enfim, eu acho que a gente vai experimentar agora uma onda muito grande de discussão, mas eu tenho a impressão que, enquanto isso vai amadurecendo, as pessoas vão aceitando, compreendendo qual é o papel delas dentro de um novo governo. Eu não acho. Porque a eleição acabou. Existe a extrema-direita. Mas vai ter a posse. Mas vai existe ter- a extrema-direita que vai ter vai o ser sempre a carnaval. extrema-direita. A extrema-direita Não, você sempre tem irá até existir. passeata pedindo intervenção militar. Sempre, Pois é. esse pessoal sempre irá Lobão existir. vai continuar por aí, não se mudou. Só que daqui a 2 meses, as pessoas vão perceber que não houve golpe militar. Então eles vão voltar para o bar, vão voltar para ser ranzinza na frente da televisão. As pessoas E a estão mídia tentando. comercial, que depende de propaganda, depende de comercial e também precisa falar para, especialmente a mídia no Brasil, que é broadcast, você quer transmitir para o Brasil inteiro, não vai sustentar o discurso do ódio tanto tempo. Porque as pessoas não vão mais querer assistir. As pessoas vão viver suas vidas, vão querer outras coisas. Mesmo aquelas que vão se posicionar à esquerda ou à direita do governo, que vão pedir, vão se posicionar enquanto oposição, elas vão procurar maneiras mais eficazes de realizar essa oposição. É isso que eu imagino. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, os partidos políticos de oposição também não estão muito omissos em relação a esse clima de instabilidade, essa animosidade que se criou, as pessoas indo para o meio da rua pedir a volta do regime militar. Precisou disso. Os partidos de oposição não estão sendo omissos nesse momento? Precisou um pouco disso, do acirramento ficar maior para chamar a atenção. Eu estava escrevendo um texto e eu mudei esse texto ontem, eu vou publicar ele hoje. Mudei esse texto ontem, porque no texto eu estava cobrando o seguinte: você quer ser um líder de oposição no Brasil? Comece dando esse tipo de demonstração. Aécio não tinha falado até ontem nada a respeito. Ele se posicionou ontem, numa entrevista ao chegar no Senado, dizendo que intervenção militar não era com ele, que não era isso que o PSDB defendia. Mas até então, só Geraldo Alckmin tinha falado nisso. No dia da intervenção, da passeata lá dos 2.500 malucos, que eu não tenho outra palavra para dizer, eu vou explicar por quê. Né? Geraldo Alckmin se posicionou. Agora essa se posicionou. Eu ainda não vi Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, eu ainda não vi Aloysio Nunes, torturado na ditadura, Tucano, vice de Aécio. Eu não vi ainda José Serra, exilado na ditadura, pela ditadura. Esses ainda não se posicionaram, são os grandes caciques do PSDB, eles têm que falar. Eles são oposição, mas eles estão gostando do que está acontecendo? Essa coisa da oposição por oposição não é bem a cara deles, não. Eles têm que fazer a coisa direito. E vão fazer. Eu acredito até que vão se posicionar. Agora, o que a gente não podia deixar chegar onde chegou. No texto eu até brinco. Você está fazendo passeata pela intervenção militar, divirta-se e aproveita. É a última que você faz. Se você entrar na intervenção militar, passeata não tem mais. Porque o militar não deixa. Segundo, se você fizer a passeata, depois vai para casa. Quando você chegar, toma um banho, dê um beijo no seu filho. Pode ser o último. Ele pode ir para uma cela, ele pode ir para uma cova rasa, ele pode ir para um porão de tortura. Você tem certeza que você quer defender um negócio desse? E se teu filho não concordar contigo, ele vai preso. Ele vai tomar choque, desculpe a palavra, choque no saco. Ele vai ser uma coisa, isso é uma sandice. E eu acho que aí caiu a ficha para Aécio, caiu a ficha para o Alckmin já, e deve cair a ficha para os outros. E vai deixar esse pessoal falando no vazio. Eu tenho a impressão que é isso que vai acontecer. Isso aí eles vão pregar no vazio. Agora, que eu acho que essas mídias sociais e essa eleição derrubaram por terra a tese de Sérgio Buarque de Holanda, da Raiz do Brasil, de que o homem cordial, o brasileiro era um homem cordial. Deixou de ser. Sérgio Buarque, me desculpe, mas eu acho que acabou aquele ciclo do homem cordial, porque está muito difícil. Muito difícil. Considerando aí o aproveitamento
Durante a campanha eleitoral, na reta final da campanha eleitoral, o aproveitamento que o PSDB tentou fazer da reportagem da revista Veja, considerando a demora que essas lideranças, a maneira como essas lideranças demoraram para se posicionar em relação a loucuras desse tipo, existe alguma coisa ainda dentro desse PSDB, do PSDB de Mário Covas e de Cristina Tavares? Eu acho que ainda existe, minha gente. Eu acho que é preciso cautela. Existe. O PSDB é um partido que nasceu no campo da esquerda do PMDB. É um partido que teve uma contribuição importante para a democracia brasileira. É um partido repleto de pessoas, como o Serginho mesmo falou, que foram vítimas da ditadura militar e que surgiram para a política no campo social-democrata, que é mundialmente um campo da esquerda. E que vive hoje um período difícil, que precisou de uma aliança com setores da ultradireita brasileira para poder fazer um caldo numa eleição, numa eleição que já começou praticamente perdida. Então, eu tenho a impressão, não posso dizer que eu tenho certeza, porque eu não milito no PSDB, mas eu tenho a impressão que estas pessoas, que são os precursores, os pioneiros, aqueles que iniciaram o partido, eles estão agora, Fernando Henrique, ligando para a Serra, ligando para... Sabe? Então, mesmo como é que a gente faz, velho? A gente não é esse partido da ultradireita. É o partido de homens Nós sérios. somos um país, um partido social-democrata. Estamos agora mais para a direita, estamos na oposição, mas no papel, o PSDB não é tão diferente assim do PT. Não, é isso que eu ia falar. Eu cheguei a fazer uma matéria uma vez, e eu vou apanhar de novo, porque estou relembrando essa matéria que eu apanhei muito, principalmente dos petistas, dizendo que eram partidos primos. Se você for para o ideário dos dois partidos, se você for para o estatuto, os dois são baseados na social-democracia. O PT não é mais socialista e o PSDB não é direita. Eles são primos, eles são muito próximos. São os dois partidos que brigam mais, mas são muito próximos. Agora, você tem dentro do PSDB, por exemplo, você tem uma figura local. Um cara que foi fundamental na Constituinte, Egídio Ferreira Lima. Ele é tucano por essência. Está aí, está aposentado e tal, mas continua vendo o cenário. Ele ajudou a escrever a Constituinte e é um dos maiores especialistas nela. Fernando Henrique foi um senador espetacular, pelo que se sabe. Né? José Serra também foi um cara que deu uma grande contribuição. Aí tem Pimenta da Veiga, tinha o Euclides Scal, que morreu. O Alckmin chegou um pouco depois, mas também é um cara que participa. Eu não vejo por que a gente dizer que o PSDB é um partido que não existe mais, que é de direita e tal. Existe, é forte e tem tudo para fazer uma posição muito consistente. Uma posição que vai ajudar o governo, inclusive. Porque o PT, o que o PSDB tem de bom, precisa se livrar dessas malas. Precisa se livrar dessas malas. Você tem no PT também gente... Que também precisa se livrar dessas malas. Tem que sair fora, que o PT tem que muita gente que tem que vazar. Mas você, como alguém que está mais dentro da política, vivenciando profissionalmente, a minha impressão é que dessas eleições, a partir dessas eleições que a gente está vivendo esse ano, vai haver um realinhamento, de alguma forma, das posturas dos partidos, o próprio PSB, o PSDB. Você não acha, não, que vai haver uma acomodação diferente? Você tem 30 segundos para responder, que a gente vai acabar o programa. programa. Eu vou resumir numa coisa. A gente depende de uma reforma política. O país nunca dependeu tanto. Já tem cerca de 15 projetos de reforma política arquivados no Congresso, por desinteresse dos parlamentares. Agora tem que ser uma iniciativa popular. A gente tem que ir para a rua e tem que pedir essa reforma política e esperar que Dilma cumpra o que ela prometeu de fazer. Porque sem a reforma política vai continuar esse desarranjo partidário. E nós somos vítimas dele. Eu acho que a reforma política já. É isso aí. Reforma da mídia também. Para todo mundo poder falar e todo mundo poder concorrer. Eu tinha separado alguns temas para a gente discutir. Esses temas a partir da cobertura dos veículos de comunicação. Não deu tempo e fica para uma outra oportunidade. A inflação era um desses temas. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Estela. Obrigada. Para você que está em casa, muito obrigada até agora pela companhia, pelas perguntas, e o Opinião Pernambuco volta amanhã.